Hoje eu quero falar para vocês sobre o livro de Ruth. A primeira coisa importante sobre o livro de Ruth é onde esse livro se encontra. O Antigo Testamento que nós temos hoje, ele considera o livro de Ruth entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. É interessante porque essa consideração acontece devido ao início do livro de Ruth, que situa o tempo dos juízes. Mas é importante saber que o livro de Ruth na Bíblia hebraica ele não está contido nesse espaço. Ele vem logo após o livro de Provérbios, que culmina na questão da mulher virtuosa, que na verdade no original hebraico é a mulher de força, a mulher de poder. Parece ser didático isso, porque ali nós temos uma teoria do que seria essa mulher de força e de poder. E no livro de Ruth, que vem logo a seguir na Bíblia hebraica, nós temos a mulher de força e de poder caminhando no meio do povo, que é Ruth. A segunda coisa importante é falar um pouquinho sobre cada capítulo do livro de Ruth. O capítulo 1 traz uma catástrofe que acontece. E a primeira catástrofe é a fome, que naquela época era algo muito ruim. E o livro de Ruth já começa com um trocadilho dizendo que não havia pão em Belém, ou seja, em Betlehem, não havia pão na casa do pão. E eles são obrigados a sair de Belém, de Judá, para Moabe. Desta forma, no capítulo 1, essa tragédia é anunciada, começando pela fome. E quando eles estão lá em Moabe, uma outra questão acontece, que é a morte do marido de Noemi, que está em Moabe. O marido de Noemi, Elimeleque, morre em Moabe. E ela se vê já numa primeira tristeza. Nesse momento, Noemi casa os dois filhos, Malom e Quelion, com mulheres do lugar, com mulheres moabitas. Um deles se casa com uma mulher chamada Orfa ou Orpa e o outro se casa com uma mulher chamada Ruth. Passam-se 10 anos e os dois filhos de Noemi morrem. O capítulo 1 se encerra com uma declaração de Ruth para Noemi, porque o que acontecera? Quando os filhos de Noemi morrem, Noemi vira para as duas noras e diz a elas algo bastante interessante. Voltem para a casa de suas mães e não para a casa de seus pais. E consigam casamentos por lá, porque eu não tenho mais idade para ter filhos e até que eles cresçam, vocês se casem com eles. Orfa, que era muito obediente, essa é a característica dela, ela se volta e vai chorando, volta para a casa dos pais. Ruth tem outro tipo de coragem. Ruth diz, não vou voltar para a casa da minha mãe, eu vou com você. E assim, com essa esperança de que esse capítulo vai mudar, é que a história termina. No capítulo 2, então, Noemi e Ruth retornam para Judá e ao chegar, há algumas mulheres na cidade e essas mulheres perguntam, não é esta Noemi? E Noemi diz assim, não me chamem Noemi, que significa doce, me chamem Mara, que significa amarga, porque eu fui cheia e eu volto vazia, já sem o marido e os filhos. Neste momento, Ruth vai trabalhar para sustentar a si e a sogra que fica em casa, Noemi, com toda essa insatisfação contra Deus, com toda essa lamúria. E Ruth sai para respigar nos campos que ali estavam próximos. Respigar é uma atividade de quem é mais pobre no contexto do Antigo Testamento. Havia uma fila de pessoas nos campos de colheita que ficavam esperando toda a colheita e após essas pessoas entravam e pegavam aquilo que tinha caído pelo chão. Isso é respigar. E Ruth vai fazer isso. Em dado momento, Ruth vai ser direcionada, digamos assim,
para o campo de um homem chamado Boaz, que viria a ser parente de Noemi. O capítulo 2 se encerra então com Ruth contando a Noemi que tinha ido respigar nos campos de Boaz. E aí vem de novo essa esperança do que vai acontecer no capítulo 3. No capítulo 3, Noemi tem uma ideia e elabora um plano para que Ruth se encontrasse com Boaz à noitinha após o momento da colheita. Ruth acolhe o pedido de Noemi, vai ao encontro de Boaz e acontece o que a gente chama de cena da eira, onde Ruth vê Boaz dormindo, deita-se ao lado dele e acontece ali uma cena que o leitor pode ficar esperando, é algo ali interessante. Mas o que acontece? Boaz acorda e vê Ruth ao seu lado e Ruth diz a ele o seguinte, o que seria hoje, na linguagem de hoje, casa comigo. Ruth vai fazer um pedido de casamento a Boaz, é isso mesmo, porque ela vira para ele e diz, estende a tua asa sobre a tua serva, porque você é o remidor, ou seja, ele é aquele que poderia se casar com Ruth e auxiliar a família de Noemi e de Ruth a saírem da pobreza naquele momento. Boaz, ao ouvir o pedido de Ruth, traria para o leitor desse texto que ele não aceitaria, que aquilo era algo extremamente irreverente, mas não é isso que acontece. A reação de Boaz é abençoar Ruth por ela ter feito aquilo e que ele vai chamar de uma segunda bondade, já que a primeira bondade era o fato de Ruth ter vindo com a sogra e estar trabalhando para sustentar a sogra. E a segunda bondade seria ela casar-se com Boaz e não com aqueles rapazes que ali poderiam estar assediando Ruth no campo de Boaz. No capítulo 4, então, Boaz faz toda a negociação para que houvesse a união entre ele e Ruth e que também Boaz comprasse o terreno de Noemi e Ruth, fazendo assim a remissão dos valores que pertenciam à família de Noemi e, portanto, de Elimeleque. Após a união de Boaz e Ruth, nasce um filho chamado Obed. E aí é que vem toda a mudança estrutural do livro. Um livro que começou falando de fome e falando de morte. Ele vai terminar falando de abundância e falando de vida, porque a vida vem sobre a morte, a abundância vem sobre a fome. O contexto histórico do livro de Ruth é importante porque, apesar de o livro dizer no tempo dos juízes, o livro de Ruth só caberia depois do exílio, quando o povo de Judá já voltou e quando esse povo está sendo reconstruído. E nesse momento, mulheres e estrangeiros são muito valiosos para ajudar nessa reconstrução do povo. Ao mesmo tempo, juntam-se aí o terceiro Isaías, Isaías 56 ao 66 e o livro de Jonas, que também mostram o valor do estrangeiro. O livro de Ruth é o livro que conta a história de cada um de nós. O livro de Ruth é um livro pé no chão. O livro de Ruth é um livro que fala de construção e reconstrução da vida, superação de catástrofes, superação de fome, superação de tristezas. E Ruth é um livro que mostra a valorização do ser humano, do homem, da mulher e o caminho de parceria que esses dois podem ter e como esses dois juntos podem fazer algo maravilhoso para Deus. Isso é o livro de Ruth, da forma mais próxima que a gente possa falar. Você conhece o livro Corajosas? Ele é voltado para o estudo das mulheres na Bíblia Sagrada. Se inspire com a história daquelas que viveram experiências de fé e superação. Adquira o seu em www.angulareditora.com.br. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta nossa página. Escola Dominical, presente na vida.